um para começar, porque eu tô... Sal da igreja com a parte do Senhor, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Apesar das lutas, das provas, das ondas do mar bravio, mas o Senhor não nos prometeu que não teríamos prova, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias e que no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci, amém? E essa certeza que nos faz acordar toda manhã e prosseguir de degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé, amém? Esse momento de adoração foi muito forte, irmão. Só quem não recebe é quem não dá lugar, né? Porque às vezes a gente quer que Deus derrame glória, que o céu se abra, mas você não dá. Deus só vai mandar glória se você também mandar glória para cima. Então, fique atento, irmão. Deus fica falando, cada louvor, a cada oração que você recebe de um irmão, o Senhor está falando e muitas vezes nós estamos tão desapercebido, tão focado nos problemas, nas coisas, que passa desapercebido as palavras do Senhor. Então, que nesta hora você deixe toda preocupação, tudo que está incomodando você, deixe agora lá fora, em nome de Jesus. Se desprenda do irmão, se ligue no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai falar com você, como falou comigo. Porque antes de o Senhor nos dar a palavra para passarmos aqui, o Senhor fala primeiro conosco. Amém? Então, abramos nossa Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes é no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. No início da Bíblia. É o 7º livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. O 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 6. Depois que a gente lê, não feche as Bíblias, viu? Porque nós vamos folhear sobre essa história. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga discipulado. Sábado, viu? Sábado vai ter, em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 12, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importado de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como fossem um só homem. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante de Ti, Senhor, nós estamos, e eu quero Te pedir, Deus, que nesta hora eu desapareça, Senhor, que as minhas palavras não sejam minhas, mas venham do Teu Espírito, Pai. Que esta palavra, Senhor, que é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetre agora, Senhor, em nossos corações, dividindo juntas e medula, alma e espírito, e que venha discernir as intenções do nosso coração. Que esta palavra, Senhor, que é Tua, não volte vazia, mas vá em cada coração e traga vida, Senhor, onde há morte. Em nome de Jesus. Amém. Antes de aplicar essa passagem para nós, eu quero contar um pouco da história de Gideão.
Quem foi Gideão primeiro? Gideão era filho de Joás, da clã de Abiezer, que pertencia à tribo de Manassés. Um das menores clã, era o menor da família e a tribo de Manassés era uma das menores também. Segundo, quem eram os midianitas que foi afrontar o povo de Deus? Os midianitas eram povos nômades de árabes e do deserto da Síria. E eles eram do deserto da Síria e da Arábia. Este povo oprimia Israel, roubando suas colheitas e também seus animais. Os midianitas atacavam o povo de Israel. Eles malhavam o trigo no lagar. Quando estava pronto para colher, os midianitas vinham e roubavam a sua colheita. Roubavam a sua celebração, roubavam a sua alegria. E, consequentemente, os judeus estavam ficando cada vez mais empobrecidos. E passaram a viver escondidos nas montanhas e nas cavernas. E neste período, o povo de Israel tinha se voltado à idolatria. Tinha se voltado para o Deus Baal. A adoração a Baal. E sentindo o peso da opressão dos midianitas, eles começaram a clamar a Deus. Foi quando Deus levantou Gideão. Foi nesse contexto histórico que o anjo apareceu para Gideão. Entenda, viu? O povo de Israel estava idolatrando Baal. Os midianitas estavam atacando o povo de Israel, tirando sua colheita, tirando sua celebração. E na mesma hora, o povo se lembrou do Senhor. E é quando Deus levanta Gideão para libertar o povo. Trazendo para nós. Antigamente, as lutas do povo de Deus eram em batalhas, eram pessoas. Hoje, a nossa luta, lá em Efésios 6,12, diz: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principado, contra potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quem seriam os midianitas hoje? Os midianitas são legião de demônios que atacam a nossa celebração, que roubam a nossa colheita. Como assim, Andresa? Você diz assim: eu faço. Eu planto, eu rego. Quando é a hora de colher, que eu penso que vou colher, que eu penso que vou me alegrar, não dá certo. Um demônio tirou a tua celebração, tirou a tua colheita. Aí você diz: Andresa, eu já fiz tanto, eu já fiz assim, eu já fiz assado, eu já fiz assado. Quando eu penso que está tudo pronto para a minha celebração, tudo desmorona, tudo cai, tudo acontece de errado. Porque os demônios midianitas, posso dizer de midianitas, estão roubando a tua celebração. Mas por que, Andresa? O que é que eu tenho de errado? Vamos lá, vamos aprender posicionamentos que Gideão teve para derrotar os midianitas. Entenda que hoje é domingo profético, são posições que Deus nos dá para nós nos posicionarmos como fortes guerreiros, embaixadores, filhos do Senhor. Porque naquele tempo ainda não tinha o Cristo, mas aqui nós já temos o Cristo e todas as vitórias o Senhor conquistou já na cruz para nós. E por que não estamos recebendo? Eu quero declarar nesta noite, eu acho que já é noite, ser profeta agora e declarar que o tempo de cantar chegou na tua vida. Que a colheita, a celebração que o diabo estava roubando da tua vida foi até hoje. Que Deus marcou hoje para declarar para você, para a tua vida, que o tempo de cantar chegou. Aleluia. Mas para isso, precisa posicionamento. E o primeiro posicionamento que eu vejo que Gideão tomou, ele entendeu que era vitorioso. Versículo 14 e 16 a gente leu, ele diz: Senhor, como eu sou o menor da minha família. Como eu, Senhor, sou o menor do meu clã, sou o menor da tribo de Manassés. Aí o Senhor disse: eita, Gideão, tu entendesse certo, porque eu pego as coisas menores para confundir as grandes. Aleluia. É desse jeito, Gideão, que eu quero tu. É o menor que eu vou te usar para libertar o povo de Israel.
precisamos entender que somos vitoriosos, irmão. Ah, Andressa, mas eu estou perdendo nessa área, eu estou perdendo nessa área. Você está deixando Satanás roubar a tua celebração nessa área. Porque em todas as áreas da tua vida, eu e você já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Em todas as áreas. E sabe por que você está perdendo nessa área? Porque você não entendeu quem você é. Porque nós só desfrutamos daquilo que entendemos. E quando eu passo a entender quem eu sou em Deus, Satanás não tem legalidade para tirar a minha colheita, tirar a minha celebração. E Gideão entendeu que ele era vitorioso e que ele foi chamado para ser libertador de Israel. Então, meu irmão, entenda nesta noite. E o Senhor voltou-se para Gideão e disse assim: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia! O Senhor está com você, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. E Ele vai colocar os inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia! Não pense que é inimigo humano, porque nossa luta não é contra carne e sangue. São os demônios que você vai pisar, porque Ele deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele vai colocar o inimigo debaixo do teu pé. Aquele inimigo que está roubando a tua alegria, que está roubando a tua colheita. Você vai esmagar, porque é o Senhor que vai colocar nas tuas mãos. Aleluia! Entenda que você é vitorioso. Entenda que você foi chamado, não foi pelo pastor Pedro, pela pastora Andressa, mas você foi chamado pelo Senhor para ser o libertador dessa geração. Você foi chamado pelo Senhor para ser o libertador da tua casa. Você foi chamado pelo Senhor para ser o libertador do teu trabalho. Você foi chamado pelo Senhor para ser o libertador da tua vizinhança, dessa geração, de Caruaru, de Pernambuco, de Brasil e até os confins da terra. Entendamos isso, irmão, que já somos vitoriosos. Aleluia. E a segunda coisa, o segundo posicionamento que precisamos ter, é destruir o altar de Baal. O versículo 25 e 27 diz assim: o Senhor disse, Gideão, 25 a 27, naquela mesma noite lhe disse, separe um novilho, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Acera, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo ainda da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. O segundo posicionamento é destruir o altar de Baal, meu irmão. Não importa, eu não sei quem fez um altar a Baal em sua casa. Se você deu legalidade para fazerem altar de Baal, o que é altar de Baal? Baal é um deus do fogo, né? É o deus que os midianitas serviam, que Elias destruiu os profetas de Baal. Então, às vezes nós deixamos Satanás ter o domínio em nossa casa, em nossas finanças, em nosso relacionamento, e o Senhor manda você destruir o altar de Baal. Eu não sei qual é o Baal da sua casa, nas suas finanças, na sua vida, mas para ter vitória precisa se destruir o altar de Baal e construir um altar ao Senhor. Nessa passagem eu lembro muito daquele Quarto de Guerra. Aquele filme é muito forte. Quando ela estava deixando Baal, destruidor, midianita, tudo, entrar dentro da casa dela e fazer a bagunça. Mas quando ela se posiciona em Deus, lá dentro do quarto de guerra, que ela começa a dizer, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E ela se posiciona, quem já assistiu sabe, se levanta. Primeiro, viu, eu vejo nela que ela se levantou como vitoriosa.
Porque até então ela estava com medo, mas ela se levantou como vitoriosa, foi até a sala da casa dela e disse: Satanás, faça isso em sua casa. Use a autoridade que Deus te deu na sua casa. Se está perturbando no seu trabalho, seja onde for que Satanás esteja querendo bagunçar na tua vida, você tem autoridade. Satanás, saia da minha casa. Saia da minha vida, saia da vida do meu marido, saia da vida dos meus filhos, porque o meu filho, meu marido, minha casa é do Senhor. E eu construo agora um altar ao Senhor, porque minha casa é do Senhor. E ainda ela disse mais: olha, Satanás, fica tu sabendo que a minha alegria, veja, viu? Trazendo para os nossos dias, quem rouba a alegria? Os demônios midianitas. Rouba a tua colheita, a tua alegria. Ele disse assim: olha, fica sabendo, Satanás, que minha alegria não está no meu marido, a minha alegria não está nos meus filhos, a minha alegria não está em amigos, mas a minha alegria está no Senhor. E caso você esqueceu, Ele já te venceu na cruz. Então volta para o inferno, que é o teu lugar. Aleluia. Destrua o altar de Baal que fizeram na sua casa. Destrua o altar de Baal que fizeram nos seus negócios. Destrua o altar de Baal que talvez você deixou entrar na sua vida. E construa um altar do Senhor. Porque Ele é a nossa porção, é a nossa herança, Ele é o nosso tudo. Como disse o salmista Davi: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ainda que me falte tudo, mas o Senhor sendo meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Porque Ele é a essência da minha vida, Ele é a única fonte de vida. Ele é o meu sustentador, Ele é o meu baluarte, Ele é a minha torre forte, Ele é o meu Senhor. Aleluia, é Ele que vai diante de mim, endireitando os caminhos tortuosos. É Ele o general de guerra, é Ele o Jeová Shalom, é o Senhor é a minha paz. É Ele o Jeová Jireh, providência. É Ele Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, ai Jesus, quando a gente entender quem nós servimos, meus irmãos, a gente chora assim que somos seres humanos, mas não ficamos prostrados. A gente chora, mas se levanta como soldado guerreiro. Irmãos, por mais que eu, pastor Pedro, ou pastor Cláudio Alberto, ministre aqui, para que vocês entendam o Deus que vocês servem, vocês nunca vão sair do lugar que está, se vocês não quiserem entender e adentrar e conhecer de fato e de verdade o Senhor. Como disse Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. É necessário muitas vezes a prova para você conhecer o Senhor. Mas não adianta só falar enquanto você não tiver a sua próxima experiência. Eu sou testemunha viva de que o Senhor é real e o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E que não tem obstáculo, que não tem barreira, que não tem problema que Ele não possa resolver. Ai, meu Deus. Como é bom te servir. Ainda tem crente que tem medo de diabo. Meu Deus, até o diabo é usado por Deus para exercer a nossa fé. Para que a gente se levante como embaixadores, como servos, soldados do Senhor. Porque se a gente não tivesse prova, a gente ia ficar Senhor só. Mas é muitas vezes a prova que nos leva a tomar posição de vitoriosos. Porque Gideão estava ali. Sabe onde Gideão estava? Eu esqueci de dizer. Sabe onde Gideão estava quando o Senhor apareceu para ele? Ele estava malhando o trigo. Mas aonde? Em vez de estar malhando no lagar, ele estava malhando na vinha, com medo dos midianitas. Vinha não é lugar de malhar trigo. Malha trigo no lagar. E ele estava na vinha com medo dos midianitas. Então, se a gente não entender que somos vitoriosos e que precisamos destruir Baal, a gente vai viver em montanhas e cavernas, se escondendo dos midianitas, se escondendo do demônio. Ai, um demônio ali. Ai, ele está agindo aqui. Ai, ele vai matar ali. Ai, ele vai matar ali. Se você não entender quem você é em Deus e que você precisa destruir Baal, você vai ficar em montanhas e cavernas se escondendo. Elias derrotou os profetas de Baal. No outro dia ele se escondeu na caverna por conta de Jezabel. Esqueceu quem ele era. Então entenda que você é vitorioso. Precisa destruir o altar de Baal. E o terceiro,
para você derrotar o diabo que está roubando a tua alegria, a tua colheita, a tua celebração, você precisa tocar as trombetas, quebrar os vasos e levantar as tochas. Que é isso, Andresa? Fala minha língua. Eita, Jesus. Tocar as trombetas, você vê como é forte isso. Tocar as trombetas eram chifres de boi ou de carneiro. A trombeta estava ligada à proclamação de um novo tempo. Ao som das trombetas, definia-se o fim de um domínio maligno e o estabelecimento do reino do Senhor. Aleluia! Para que haja fim dos midianitas, você precisa tocar a trombeta. Para dizer que é o fim do domínio maligno e o estabelecimento do reino de Deus. É o fim de Baal e o estabelecimento do trono de Deus na tua casa, na tua vida. Precisa quebrar os vasos. Veja a estratégia. Deus é lindo, Deus é estratégico. Deus disse a Gideão: leve trombeta, cântaros vazio e tocha. Os cântaros vazios, por que vazio? Porque eles escondiam a tocha dentro dos cântaros. Para que quando quebrasse os cântaros, as tochas se acendessem. Porque eles pensariam, os midianitas, que eram bomba, que era outra coisa. Quando quebrava, aí aquela tocha subia. Então é necessário ser cântaro vazio. A Bíblia diz que eu ponho em vocês a minha glória como vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É necessário o cântaro estar vazio, para que o Senhor coloque a tocha dele em você. E eu posso aplicar mais profundo e pegar aquele texto que diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Perder a vida voluntariamente significa morrer para suas próprias ambições egoístas terrenas. E entrar pelo caminho de perdão em substituição à vingança. É morrer para si mesmo, para viver a vida de Deus. Estar disposto a quebrar-se é o mesmo que dizer que o mais importante não são os seus sonhos pessoais, nem sua opinião ou seus direitos. E quando isso acontece, é que temos como revelar o que realmente temos de melhor em relação a Deus. Quando quebramos nosso cântaro, realmente nós vamos ver o que temos de melhor. E sabe quando os cântaros são quebrados? É em momentos de dificuldade. É em momento de luta, é em momento de dor que os cântaros são quebrados. Aí você vai ver o que sai do seu cântaro, se é vingança, se é luz de Deus ou é trevas. Quando é quebrado o cântaro, é que você sabe o que é que você tem de Deus em você. É nas lutas e nas provas que a gente vê quem tem Deus, quem tem de Deus e quem tem das trevas. Muito forte isso, irmão. É necessário quebrar o cântaro para as pessoas verem que há luz dentro de você. Porque o povo dessa menina é louca. Eu lá em casa, né, há muito tempo atrás, o reboliço, a polícia entrando, prendendo meu irmão, batendo não sei quem, e eu lá na igreja. Vou cantar essa música, mas não era essa. Se Deus fizer, Ele é Deus. E minha casa de frente, a igreja. E eu vendo tudo, e eu lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. As lágrimas descendo e eu adorando. O Senhor não tive força para ir. Mas o reboliço acontecendo e eu adorando. E o povo disse, essa menina é louca. É porque quem tem cântaro, quem tem tocha, quem tem trombeta, não se curva e nem murmura, mas adora, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta. Porque sabe em quem confia, sabe que todas as vitórias o Senhor conquistou, seja libertação, seja salvação, seja cura, seja prosperidade, tudo Ele conquistou. E só resta o quê? Nos posicionarmos para alcançar o que já está disponível no céu, para mim e para você. Precisa de posicionamento. Por que não vê chegar? Porque você não se posiciona, irmão. Se posicione em Deus. Pare de se lamentar. Pare de se lamentar. Encontre um lugar seguro em Deus. Ah, Andressa, tu diz isso porque tu tá aí na bonança, né? Teu marido, tua filha, graças a Deus não tem faltado, tal. É, irmãos, mas você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Quantas lágrimas eu chorei para chegar aqui. Quantos desertos eu passei para chegar aqui. Né? Quem sabe a minha história sabe o que eu passei para chegar aqui.
Mas isso não foi motivo de eu largar a cruz e deixar o meu Jesus. Mas foi motivo de eu me agarrar a Ele, conquistar e saber que Ele tem um melhor no futuro bem próximo. Não sabia o tempo, mas eu sabia que Ele queria me ensinar algo. Então, se você está passando por algo, pare de murmurar, porque os murmuradores, sabe, né? A história de Israel foi morrendo, olha, pá, 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 pá. Só quem entrou na terra de Canaã, da geração antiga, foi Caleb e Josué. Se você quer conquistar, pare de murmurar. Se posicione como vitorioso em Deus. Eu não posso chorar, não. Chore, mas adore. Aleluia. Chore, mas toque trombeta. Chore, mas quebre o cântaro. Chore, mas deixa a tocha acender na tua vida. Mesmo chorando. Jesus, ele chorou. Ele sentiu dor na cruz. Ele olhou para Deus. Me abandonaste. Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparaste? Até Jesus sentiu que Deus tinha desamparado. Nós somos seres humanos. O que você não pode é baixar a guarda, é entregar-se a Baal, é entregar-se aos midianitas. O que você não pode é não acreditar que Deus vai fazer na tua vida. Porque se Ele disse que vai entregar os midianitas na tua mão e você vai esmagá-lo como se fosse um só homem, Ele vai, aleluia. Ele vai. E a tocha representa a luz divina que se intensifica na medida em que os valores cristãos são absorvidos e vividos na prática. Como eu disse, o cântaro se quebra na hora da crise e do desemprego, da perseguição, dos momentos difíceis. O que as pessoas verão em você nessas ocasiões de prova? É trevas ou é luz? O cântaro foi quebrado quando os midianitas vieram. Irmão, outra coisa que o Senhor está me lembrando agora e é muito forte. Quando você se posicionar para quebrar, destruir Baal, não pense que a guerra já vai estar vencida, eu destruí Baal. Não. A Bíblia fala, se você for ler a história, quando Gideão destruiu Baal, aí foi que se levantou o exército midianita. Os amalequitas e os midianitas eram numerosos, não tinham tamanho. Então, às vezes você diz, Andrés, eu me posicionei, eu creio que eu sou vitoriosa. Eu declarei na minha casa, eu destruí Baal. Eu levantei um altar ao Senhor. Mas está mais difícil, Parece que multiplicou as dificuldades, não sei o quê. É, meu irmão. É porque está perto. Só falta tocar as trombetas. Só falta quebrar o cântaro e levantar a tocha. Aleluia. Meu irmão, foi muito estratégico isso. Deus é lindo. Sabe como foi? Foram 300 para uma multidão. E eu lendo a história hoje de manhã, e Deus mandou eles se posicionarem em volta do vale onde os midianitas e a malequitas estavam. E Deus mandou botar 100 com as trombetas. E não tocava os 300 de uma vez. Não, porque quem já tocou trombeta ou já viu na igreja, cansa. Haja fôlego, né? Então tocava os 100, depois outros 100, depois outros 100. Para quebrar os cântaros, quebrava os 100, depois outros 100, depois outros 100. Isso dava a entender aos midianitas que eram mais e mais, não era só 300, era muito mais. E eles ficavam pensando, vamos ser destruídos, porque há milhões e milhões de povo de Israel. Você vai ler o texto, você vai ver como o Senhor os despedaçou. Como o Senhor entregou realmente na mão de Israel, de Gideão, os midianitas. Então o Senhor vai entregar em tuas mãos, irmão. Descanse no Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você vê em toda a história de Deus de Israel, era o Senhor que pelejava pelo seu povo. O Senhor só queria posicionamento do seu povo. Se era com Josué, com Josafá, levanta os adoradores. Davi, meu Deus, diante do gigante, o que era uma pedrinha hoje para o gigante? Não é nada. Mas ele disse, tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela pedrinha para muitos não era nada, mas quando ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, aquela pedrinha foi uma pedrona que destruiu
o gigante. Então, todo o povo de Israel, você vai ver Débora, a juíza. Eita, Jesus, é muito linda a história do povo de Deus. Tudo se posicionaram para que Deus pudesse dar a vitória. Então, todas as vitórias já estão disponíveis para mim e para você. Precisa de posicionamento, irmão. Precisa entender que você e eu somos mais que vitoriosos. Precisamos destruir Baal. Precisamos tocar a trombeta. Quebrar nosso cântaro. E levantar as tochas. O mundo precisa ver que não é só na alegria que a gente adora, mas em meio à luta que a gente adora. O mundo precisa ouvir o toque do chofar. A gente adorando enquanto os demônios são destruídos. Aleluia. E para finalizar, eu quero ler o texto, capítulo 6, 23 e 24. Que diz assim. 23 e 24. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Aleluia! O Senhor é Jeová Shalom, a nossa paz. Mais uma vez o Senhor te diz: não tenha medo, você não morrerá. Construa um altar ao Senhor na tua casa e chame este altar: o Senhor é minha paz. Aleluia. Se está precisando de providência, construa um altar: o Senhor é meu Jeová Jireh, Deus de providência. Se está precisando que Ele entre nas tuas guerras, o Senhor é o Jeová Savaô, Senhor dos exércitos. Se está precisando de justiça, o Senhor é o Tisidequenu, minha justiça. Se está precisando que levante a bandeira de vitória, o Senhor é Jeová Nissi, a minha vitória. Aleluia. Comece a declarar, meus irmãos. Nós precisamos declarar o que queremos ver manifesto aqui na terra. Se você quer sua família crente, salva no Senhor, declare, manifeste aqui na terra o que você quer ver. Aleluia. Ah, mas Andressa, ele está nisso, ela está nisso e está acontecendo isso. Manifeste o que você quer ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, prova das que se não vê. E é impossível chegar a Deus e não crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naquele que avança. Avança, não importa quão grande está o teu problema. Mas o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Nem que... é o crente, meu pastor antigo dizia, né? Meu primeiro pastor, é o crente: tô fraco. Ô irmão, tá bem, tô fraco. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, nós somos vitoriosos, nós somos mais que vencedores. Tome posse de quem você é. Mas tu não já passou por luta? Já, chorei, mas eu não desanimei, porque eu cria na promessa. Eu estou sobre uma promessa. O Senhor não disse que vai fazer? Vai, pode passar o tempo que for, mas Ele vai. Só o que vai demorar é se você demorar a se posicionar. Mas se você se posicionar logo, a bênção chegará logo. Amém? Então, para a nossa semana, que o domingo profético, para a nossa semana, não sei se vai aparecer midianitas, ou se já estão, mas na nossa semana, Deus requer 3 coisas nossas. Posicionamento para entendermos que somos vitoriosos. Já. Não seremos quando ganharmos a guerra. Nós já somos. Segundo, destrua o altar de Baal. E levante um altar ao Senhor. Na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Terceiro, toque a trombeta. Quebre o cântaro diante do Senhor. Levante a tocha. O mundo precisa ver a luz que há dentro de você, independente da prova que você esteja passando. O mundo precisa ver a luz que há dentro de você. Só assim os inimigos fugirão de vós. Amém? Bem, gente, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Foi dado o recado da parte de Deus. Nós temos que obedecer a voz do Senhor Jesus. Amém? Temos que servi-lo. Temos que arrancar tudo que é de Baal das nossas vidas.
e sermos libertadores. Quem lembra da palavra do domingo profético passado, foi que nós precisamos gerar a imagem de Deus, que vai nos levar a uma condição de invocar o nome do Senhor, que passaremos a ser Enoque, Sete gerou Enos, que gerou Enoque, a andar com Deus, e o fim disso é nos tornarmos um libertador, assim como Noé foi. Gideão também foi libertador. Então, pelas palavras que eu estou ouvindo, eu estou entendendo de Deus, que Deus está convocando aqueles que querem ser usados como libertadores. Quem quer ser usado como libertador, diga amém. Que é hora de sair do lugar do esconderijo, que é hora de sair do ambiente de medo e entrar diante do ambiente de confronto, onde Deus vai lhe usar para dar vitória ao seu povo. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: é você que Deus quer usar para ser um libertador. Para ser salvo, o batismo na água já é suficiente, mas para ser libertador, só a partir do batismo com fogo. Você precisa imergir nessa profundidade do Senhor. Você precisa se tornar um libertador, porque se assim não fosse, não teria motivo de Deus trazer essas palavras para nós. Amém? Deus não trabalha com talvez. Ele sabe o que tem que fazer e faz. O seu problema é coragem. O que é lindo desse texto é isso, que Gideão estava escondido, malhando trigo no lugar de prensar uva, porque estava com medo. E a primeira palavra que Deus chega para ele e diz: homem corajoso. É porque Deus arranca de nós aquilo que nós não temos. Amém? Deus arranca de nós aquilo que nós não temos. O cara estava lá com medo, danado. Homem valente, homem forte, homem corajoso. É mentira, não, é verdade. Porque Deus arranca de nós aquilo que nós não temos. E se Deus está trazendo que quer a palavra, que quer levantar libertadores, é porque Ele quer arrancar de você essa realidade que você não tem. Basta você crer. Mergulhe em Deus, queridos. Mergulhe no Senhor. Mergulhe em sua realidade. Vamos orar ao Senhor. E nessa oração vem seguida de uma reflexão. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que você comece a perguntar assim: cara, onde é que eu preciso exercer essa palavra? Onde é que Deus quer usar a minha vida através dessa palavra? Quais são os altares de Baal que ainda restam? Onde estão o exército inimigo para que eu enfrente na condição de libertador, na condição de homem de Deus, que Ele me separou para fazer isso? Em nome de Jesus. Faça essa oração, Deus. Se existe uma palavra, é porque existe um propósito. Sim, Senhor. Conduz o teu povo, Senhor, à dimensão. Conduz o teu povo a uma realidade em Deus. Levanta os libertadores, Senhor. Levanta os homens e mulheres que estarão dispostos a arrebentar os altares de Baal. Os homens e mulheres que estarão dispostos a seguir a estratégia de Deus, a quebrar seus cântaros, a livrar a teu povo, livrar a tua nação de ação demoníacas, livrar a tua nação de ação das trevas. Levanta os teus libertadores. Levanta os homens e mulheres de Deus, com o braço forte, não deles, mas do Senhor. Adentrarão em novos horizontes, onde não haverá medo, onde não haverá fraqueza, onde não haverá covardia, mas haverá intrepidez, porque a palavra do Senhor nos direcionou. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um aqui. Levanta-os, levanta-os, em nome de Jesus.
nome de Jesus.